Até que, se possível, a gente consiga concluir, mas pelo menos iniciar para da próxima vez concluir, o item D do capítulo sétimo da interpretação dos sonhos, ao qual Freud deu o título O Despertar pelos Sonhos, a Função dos Sonhos e Sonhos de Angústia. Então, ele vai tratar dessas três questões nesse item D, que eu acho que é um dos menores, não é? Do capítulo sétimo. Por isso eu estou tentando dedicar a ele, no máximo, duas de nossas sessões aqui, que quando a gente começar o item E, vai até o F é o último, a gente já está próximo, ainda que tenha que usar o primeiro semestre do ano que vem para concluir, a gente conclui. Se possível, conclui antes, este ano mesmo. Mas, de toda maneira, vamos devagar, não é? Como tem sido a nossa temática desde o início, e já em 2022, não é? No começo do ano de 2022, que nós demos início a este seminário. Hoje já é a 20ª, é a nossa 20ª vez hoje. Quer dizer, já tem 19 aí arquivadas na playlist que o Alexandre abriu, junto com outras playlists das atividades da escola. Então, é, na primeira parte, Freud vai começar dizendo, já no primeiro capítulo dessa seção D, de dado, não é? Do capítulo sétimo, ele vai dizer que a elaboração onírica tem uma parte progressiva e uma parte regressiva. E ele diz que a primeira parte da elaboração onírica é progressiva, indo das cenas ou fantasias inconscientes até o pré-consciente. Então, ela vai do inconsciente ao pré-consciente. A segunda parte, diz ele, é regressiva, retrocedendo da fronteira da censura até as percepções. Como ele já estudou com algum bom grau de aprofundamento a regressão, que foi o item do inciso B desse mesmo capítulo 7, ele já dá por sabido, não é, que todo mundo sabe muito bem do que se trata quando se fala de regressão. E a regressão aqui, para a gente lembrar, o esquema do Pente, o sentido progressivo começa com a percepção e vai até a atividade motora, quer dizer, o sistema progressivo começa com o estímulo, que é um estímulo que atinge a percepção do sujeito, consciente ou inconsciente, e vai até, já que o princípio geral que rege todo o esquema da psicanálise é o da descarga do excesso de energia, e eu acentuo aí o excesso, não é? É a descarga do excesso de energia, que vai constituir justamente o princípio do prazer, que nós já vimos que um esvaziamento completo daria no princípio de inércia ou de nirvana, que seria tensão igual a zero, significaria morte. Então, entra um princípio equilibrador disso, que é o princípio de constância, não é? Em que a tensão não é igual a zero, mas é a mais baixa possível. Então, a tendência continua sendo esvaziar, mas não esvaziar tudo, esvaziar o excesso de excitação, e é daí que vai decorrer o princípio do prazer e depois o princípio de realidade, como a gente já articulou, eu creio que suficientemente, ainda no começo do ano, eu acho, mas há umas duas ou três atrás.
Então, a regressão, naquele esquema do Pente, a regressão, quer dizer, o caminho progressivo vai da percepção até a descarga motora, Sim, me espalhar mais. que é justamente o princípio de descarregar o excesso de energia, que é o princípio geral do funcionamento do aparelho. A regressão ela se dá ao contrário, quando ela vem do sistema motor para o sistema perceptivo. Na verdade, a percepção ela se dá regressivamente quando uma representação é transformada numa imagem. É como Freud diz, a regressão é a transformação de um pensamento numa imagem. E até se poderia dizer, talvez mais propriamente, porque o próprio Freud usa isso várias outras vezes, não no sentido do pensamento, mas no sentido da representação. Então, a regressão é a transformação de uma representação numa imagem visual ou auditiva. Então, aquilo que seria pensado é percebido no sistema perceptivo como algo do visto, não é? Como algo do que vem pela via do sensorial. Esse é que é o caminho da regressão a que Freud se refere aqui, até aqui no item D do capítulo 7. Então, ele diz o seguinte: quando a regressão atinge a percepção, o conteúdo do processo onírico encontra com um meio de esquivar-se do obstáculo que lhe opunham a censura e o estado de sono. Porque essa censura, que é a censura onírica, que Freud vai situar entre o sistema inconsciente e o sistema pré-consciente consciente, né? Essa censura onírica, quando se dá essa regressão aqui, aquilo que seria pensado volta como imagem percebida. Então, ele diz que no momento em que atinge a percepção, o conteúdo do processo onírico encontra um meio de esquivar-se do obstáculo, de um duplo obstáculo. Porque nós sabemos que o que vem do inconsciente não pode ter acesso direto à consciência, porque ele está submetido ao recalque. Eu estou trabalhando, a gente sempre precisa acentuar isso, eu estou trabalhando, nada impede que a gente traga questões que o Freud elaborou muito depois, ou questões que foi Lacan que elaborou. Mas neste exercício, que é quase o exercício de leitura, nós nos atemos, sobretudo, àquilo que Freud imaginava, ia escrevendo, ia criando, na época em que ele foi escrevendo a interpretação dos sonhos, por volta do finalzinho do século XIX para começo do século XX, que ele publica em 1900 a interpretação dos sonhos. Então, quando a representação chega nesse ponto, ela encontra uma maneira, como ele diz, de driblar tanto a censura quanto o estado de sono, ou seja, atingir a consciência mesmo com o sujeito dormindo. E aí a representação onírica chama, como ele diz, a atenção para si e é notada pela consciência. Então, são esses os dois caminhos que Freud vê na elaboração onírica. Um caminho progressivo que vai do sistema perceptivo para o sistema motor, onde está a chave, o controle da motilidade, que é uma censura entre o inconsciente e o pré-consciente, e, ao mesmo tempo, o estado de sono facilita, digamos assim, a ocorrência dessa regressão. Na verdade, em Freud, quando se dá uma regressão
isto é, uma transformação de um pensamento numa imagem. Isto é, uma alucinação, quando se dá com o sujeito acordado, esse é um fenômeno típico da psicose, né, que ele já, inclusive, referiu em passagens anteriores. Mas quando o sujeito está dormindo, as alucinações do sujeito que está adormecido são chamadas de sonhos. O sonho tem esse sentido, portanto, alucinatório. Pois bem, logo no primeiro parágrafo deste item D, Freud afirma que o desejo inconsciente, após buscar acesso à consciência pela via normal, ou seja, progressiva, tomada pelos processos de pensamento através do pré-consciente, choca-se, entretanto, com a censura que ainda está operando e a cuja influência, então, esse processo onírico se submete. Até aí, prossegue Freud, ele está em vias de se transformar numa ideia obsessiva, num delírio ou algo parecido. Isto é, num pensamento intensificado pela transferência e distorcido em sua expressão pela censura. Então, é interessante observar esta passagem, porque Freud aqui, na verdade, ele está dando assim, uma espécie de definição do delírio. Ele está dando uma espécie de definição da alucinação que pode se dar nos delírios com o sujeito desperto e nos sonhos com o sujeito adormecido. O que acontece nesses casos é que um pensamento, uma representação, intensificado pela transferência e distorcido em sua expressão pela censura. Então, olha estes dois elementos. É um pensamento intensificado pela transferência. Que transferência é essa? Nós já vimos na parte anterior que essa transferência não é aquela transferência para com o analista, não é aquela transferência que se dá em relação ao analista. O Freud usa aqui transferência no sentido de uma transferência de energia. Porque não esqueçamos que Freud nunca abandonará o seu modelo energético. Ele vai dar toda uma ênfase a esse modelo energético nos seus primeiros escritos. O projeto é calcado no modelo energético. Ainda assim, vai aparecer já no projeto um conjunto de coisas que depois será desenvolvido melhor e alguns conceitos que ainda não aparecem como conceitos propriamente, que nem são nomeados ainda, e que mais adiante, principalmente aqui na interpretação dos sonhos, ele vai elaborar conceitualmente e dar nome, não é? Por exemplo, aquilo que a princípio ele chama de estímulos internos, a partir dos três ensaios, ele vai usar a expressão tríade, que se traduz por pulsão. Embora as edições que a gente tem, praticamente todas traduzam por instinto. Isso até dá para se compreender naquela coleção da Imago, coordenada pelo Jaime Salomão no Brasil, a tradução, porque, afinal de contas, é uma tradução indireta. Ele traduziu do inglês, ele e uma equipe, né? Eles traduziram do inglês para o português. E no inglês foi utilizado instinct, quer dizer, como às vezes Freud usa em alemão, mas para designar principalmente o instinto. Quando ele vai utilizar tribe, ele está significando uma outra coisa que nós traduzimos por pulsão e não por instinto. Então, isso acontece várias vezes. Uma ideia se insinua,
vai sendo trabalhada, vai produzindo consequências teóricas, vai se encaixando dentro de um modelo explicativo, mas essa ideia ainda nem tem nome propriamente. Tem um nome provisório, como estímulos internos. Mais adiante, isso vai se transformar num conceito da teoria e vai receber um nome do conceito, no caso aqui, das pulsões. Então, isso aqui é uma pré-definição de um delírio. Quer dizer, um pensamento, ou seja, uma representação, intensificado pela transferência. A transferência aqui é transferência de energia, dentro do modelo econômico, dentro do modelo energético. Essa intensificação, que se dá pela transferência, como os processos inconscientes não podem ganhar um acesso direto à consciência, esse conteúdo é deformado, não é? Como ele diz aqui, é distorcido em sua expressão pela censura. Então, vejam que é uma dupla coisa, que ele até vai dar uma certa ênfase aqui neste item, a essa separação entre representação e energia, não é? E energia. Então, a energia investe fortemente uma representação e isso produz um efeito alucinatório. Sonho em quem está dormindo, delírio naqueles que estão acordados. Pois bem, logo depois ele vai reafirmar que a tendência à descarga de energia é o princípio dominante no funcionamento do aparelho. Isso está representado no esquema do pente, naquela seta bem embaixo, que ele coloca partindo do sistema perceptivo até o sistema motor, tendo no meio aquelas marcas de memória que ele coloca no esquema do pente, né? Então, a descarga de energia é, como ele diz aqui, o princípio dominante do funcionamento do aparelho. O aparelho psíquico, que é uma ficção teórica, é uma construção, é um modelo de explicação, não é? Mas ele já nos lembrou anteriormente, para não confundir os andaimes com edifício, aquele esquema do pente é um andaime, onde ele vai nos dar graficamente uma representação de qual é a direção do movimento do aparelho, da sensação à motilidade e daquilo que vai se encontrar no meio, que é o recalque, que são as marcas de memória e a distinção entre os sistemas. De um lado, o sistema pré-consciente-consciente, que ele coloca, digamos, como um sistema, e, do outro lado, o sistema inconsciente, tendo a barra do recalque a separar esses dois sistemas. Pois bem, energia, diz Freud, é quantidade que é percebida psiquicamente como a qualidade chamada prazer. Importante pegar este ponto. A quantidade é relativa à energia. A qualidade é relativa à sensação. É importante essa distinção. Quando Freud está falando aqui de quantidade, ele está falando das intensidades de energia. E quando ele está falando de qualidade, ele está falando de algo referente à sensação ou à percepção. E aí ele acrescenta que esse aumento quantitativo da excitação vai ser percebido, que é quantidade, não é?
vai ser percebido psiquicamente através de uma qualidade que ele chama prazer. E aí ele acrescenta que prazer e desprazer são as únicas qualidades psíquicas. Então, nós temos que, neste momento, todo o esquema da psicanálise é dominado exclusivamente pelo princípio do prazer, não é? O prazer é uma qualidade psíquica, assim como o desprazer também é, não é isso? E quando se trata da quantidade, vai ter a ver com a questão das intensidades. E quando se trata da qualidade, é a qualidade que ele chama de prazer ou de desprazer. Eu já coloquei aqui antes, mais de uma vez até, que a princípio Freud fala de um princípio do desprazer. Depois é que ele vai falar do princípio do prazer. E isso não, isso tem sua razão de ser. Porque a primeira função do aparelho é rejeitar, é jogar para fora, é expulsar o que causa desprazer. E o que causa desprazer é o aumento da intensidade. O aumento da intensidade de energia percebido psiquicamente, segundo a qualidade chamada desprazer. A redução dessa quantidade, dessa pressão da energia, é percebido psiquicamente como algo, uma qualidade que ele chama prazer, da ordem do prazer. Mas a primeira função é eliminar os excessos de excitação. Isso vem antes, digamos, do prazer propriamente, porque é no ato de eliminar que decorre o que se chama de prazer. Então, o desprazer é, por assim dizer, mais antigo do que o prazer, não é? E a primeira função do aparelho é eliminar ou controlar o desprazer. Está bem claro isso? Então, isso aí ele está bem no início, não é, ainda da teoria, onde há uma dominância completa do que ele vai chamar de princípio do prazer, que é uma modificação do que a princípio ele chamou de princípio do desprazer. Pois bem, ainda aqui nesta parte, na primeira tópica, porque Freud aqui está na sua primeira tópica, não é? Que é a separação entre os sistemas pré-consciente e consciente de um lado e o inconsciente do outro, que depois, na segunda tópica, que ele vai colocar principalmente a partir do texto do Eu e o Isso, né, de 1923, aí a tópica já vai ser o eu, o supereu e o isso, ou como foi traduzido, o ego, o superego e o id. Mas, na verdade, Freud jamais abandonará a primeira tópica. Assim como ele jamais abandonará uma explicação energética. O que vai mudando é a ênfase, é a importância que essas coisas vão ganhando na teoria. A princípio, Freud se baseia muito no esquema energético, econômico, que tem a ver com as intensidades, ou, como está dito aqui, com as quantidades, né? Depois ele vai articulando com outros princípios dentro da sua topologia, quer dizer, além da questão do prazer e do desprazer, o sistema econômico vai haver a questão, por assim dizer, da localização psíquica, que é a tópica, não é? E vai haver também a dialética entre o ativo e o passivo, que é a dinâmica, não é? Aquelas três divisões da metapsicologia: a descritiva, a econômica e de, a dinâmica, que é o ativo, e o passivo, Tópica, que é o polo tópica principal. dinâmica e econômica. Hein?
tópica, dinâmica e Dinâmica e econômica. A tópica tem a ver, como o nome diz, com a localização. Sistema inconsciente de um lado, pré-consciente, consciente do outro. A econômica tem a ver com a intensidade, as intensidades de energia, os afetos, as intensidades das, das transferências de energia. E o dinâmico tem a ver com essa diferenciação entre o ativo e o passivo, que são os dois polos principais. Ele trabalha bem isso e mais extensamente no artigo sobre as pulsões de 1915, que foi traduzida como As Pulsões e Seus Destinos, né? Ou Pulsões e Destinos das Pulsões. Alguns chamam de pulsões e suas vicissitudes, que talvez até seja um termo mais adequado, porque destino dá a entender de uma coisa já, digamos, pré-traçada, com caráter de uma certa fatalidade, até que tem algo disso mesmo. Mas as vicissitudes talvez digam melhor daquilo que se trata no desenvolvimento de uma moção pulsional. Então, na primeira tópica, o sonho, que é sempre uma realização de desejo, pressupõe, por isso mesmo, a dominância do princípio do prazer. Por quê? O princípio do prazer é anterior ao desejo. Só é possível o desejo quando o princípio do prazer já está em funcionamento. E nós vimos naquele longo parágrafo que nós lemos aí nas últimas vezes, Freud descrever exatamente isso, né? Inclusive que a excitação vai se transformar numa alucinação e a primeira realização de desejo de um bebê é uma realização alucinatória. Quer dizer, o que é da intensidade domina o aparelho. Isso depois vai mudar, porque o princípio do prazer vai ser anterior ao desejo sempre. Só pode haver desejo onde está instaurado o princípio do prazer. Onde não vigora o princípio do prazer, não pode haver desejo, né? Então, o desejo pressupõe a instauração do princípio do prazer. Na instauração do princípio de realidade, diz ele depois, e é sempre interessante rememorar que, para Freud, não há uma oposição tão grande entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, porque, na verdade, o princípio de realidade é uma modificação do princípio do prazer a serviço dele. Quer dizer, o princípio de realidade vai indicar, digamos assim, os caminhos por onde o sujeito pode fazer uma realização mais eficiente, uma realização mais eficaz do desejo daquilo que vem como intensidade de representação. Então, essas anterioridades tem algo de cronológico, se a gente quiser colocar no esquema cronológico, mas essa anterioridade é, antes de tudo, lógica. O princípio do prazer, logicamente, é anterior ao desejo, porque se não há princípio do prazer em vigor, como é que pode haver desejo? Já que o desejo procura uma satisfação. E essa satisfação, neste estado da teoria, tem a ver com o princípio do prazer. Então, na instauração do princípio de realidade, é preciso tornar o curso das representações menos dependente da presença ou da ausência de desprazer. Veja bem, o princípio de realidade, ele pressupõe, sem isso nem há princípio de realidade, ele pressupõe que o sujeito consiga, de alguma maneira,
controlar um pouco o princípio do prazer para procurar satisfações mais eficazes no mundo exterior. No caso lá do primeiro desejo sendo alucinatório, isso fica bem claro. Enquanto o bebê alucina, podendo, por exemplo, estar chupando o dedo ao mesmo tempo, porque aí você está no primado da oralidade, né? Do primado das pulsões orais, ele alucina numa espécie de rememoração, de representificação daquela experiência de satisfação que ele obteve numa hipotética, numa mítica primeira mamada, numa mítica primeira satisfação. Então, esse seria, digamos, o desejo, ele teria essa função regressiva de procurar repetir essas primeiras vivências de satisfação. Então, o princípio do prazer já está implantado aí. Só que, para que o princípio de realidade possa se instaurar, é necessário que o sujeito aguente um quantum de desprazer. Porque o princípio do prazer, o que quer é satisfação imediata. Imediata, sem mediação. Vem o estímulo e do estímulo você chega logo à descarga. Uma espécie de um curto-circuito, sem mediação. O princípio da realidade pressupõe um tempo de espera. Eu, inclusive, já coloquei aqui que, num certo sentido, o princípio de realidade instaura o tempo, no caso, como uma espécie de tempo de espera, para que um outro objeto possa ter uma eficácia maior na satisfação do que o objeto trazido apenas pelo princípio do prazer. Então, o bebê pode alucinar à vontade que ele está mamando. Mas se ele não recebe aqueles nutrientes do leite, ele vai acabar morrendo. Então a necessidade está aí como a primeira mola para cuja satisfação a gente viu como é que vai se instaurar o desejo alucinatório. Então, o princípio de realidade é uma busca por meios mais apropriados de satisfação. E esses meios mais apropriados, eles pressupõem um tempo de espera. Você vê que para uma criança muito pequena, não adianta muito você dizer, espera aí, mamãe já volta. Mesmo que a criança já tenha, já saiba, já entenda o que escuta, né, já esteja dentro do campo da linguagem, isso não significa grande coisa, porque ela quer uma satisfação imediata. Ela quer algo aqui e agora, que é típico do princípio do prazer. O princípio do prazer busca satisfação no ato, satisfação aqui e agora. O princípio de realidade abre uma espécie de intervalo de tempo, de um tempo de espera para que um objeto mais eficaz possa satisfazer aquilo que alucinatoriamente não é possível satisfazer. Aí diz Freud depois, logo em seguida, aí está na página 523. Ele diz o seguinte, eu vou ler do começo. É preciso tornar o curso das representações menos dependentes da presença ou ausência de desprazer quando se vai instaurar o princípio de realidade. E ele prossegue. Para esse fim, o sistema pré-consciente precisava ter qualidades próprias que pudessem atrair a consciência. E parece altamente provável
depois ele vai afirmar isso como coisa que de fato sucede, mas aqui parece altamente provável que essa identificação seja obtida ligando os processos pré-conscientes com o sistema mnêmico dos signos linguísticos. Então, ele está situando o sistema de linguagem aqui como articulado ao pré-consciente. Quer dizer, o sistema pré-consciente está articulado aos signos linguísticos, aos significantes, às palavras, ao campo do simbólico, enfim. Sistema esse não desprovido de qualidade. Porque o pré-consciente, ele também tem qualidades psíquicas. O pré-consciente também é afetado pelo prazer e pelo desprazer. Se você está vivendo uma grande aflição, você está no campo do desprazer. E isso é do campo do pré-consciente, né? O pré-consciente, ele é articulado à linguagem, ao signo linguístico. Continua Freud. Por intermédio das qualidades desse sistema pré-consciente, a consciência, que for até então um órgão sensorial apenas para as percepções, tornou-se também um órgão sensorial para parte de nossos processos de pensamento. Assim, existem agora, por assim dizer, duas superfícies sensoriais, uma voltada para a percepção e a outra para os processos de pensamento pré-conscientes. É interessante observar isso, que aqui Freud está falando da consciência. Ele diz: a consciência, até então, era um órgão. Eu não sei, a Natalice, eu acho que está por aqui. Eu não sei se no original ele utiliza órgão nessa passagem, mas foi traduzida por órgão. É um sistema, digamos assim, não é? A função da consciência até então era apenas ligada à percepção. Percepção de sensações, calor, frio, dor, etc., não é? E percepção de pensamentos. Se eu estou pensando numa determinada coisa, a minha consciência está se ocupando daquilo em que eu estou pensando. Por exemplo, se eu vou me submeter a uma prova para um concurso, eu posso estar aqui pensando conscientemente em matérias, em questões que eu preciso estudar para esse concurso. Então, a minha consciência está tomando como objeto não sensações, não representações oriundas dos órgãos sensoriais, dos sentidos. Ela está tomando a representação como seu objeto. Então, se eu estou pensando numa coisa, não é o mesmo de se eu estou vendo essa coisa, não é? Eu posso estar pensando, por exemplo, num navio a flutuar mansamente no mar azul. Então, se eu estou vendo, eu estou me deliciando, possivelmente, com essa visão, com essa vista agradável aos sentidos. Mas uma coisa é estar fazendo isso no sistema perceptivo. Outra coisa é eu depois me lembrar dessa cena. Se eu estou me lembrando, eu já não estou mais vendo propriamente esse navio flutuando nesse mar azul. De alguma maneira estou, mas eu estou em outro nível. Eu estou no nível da representação pré-consciente e não no nível da sensação
como eu estava quando, de fato, eu vi essa cena que eu acabei de mencionar. É daí, diz Freud, que a consciência ela adquire, por assim dizer, duas superfícies. Uma voltada para as sensações e outra voltada para os processos de pensamento pré-conscientes. E esses processos de pensamento pré-conscientes têm a ver, como ele acaba de dizer, com o que ele chamou de signos linguísticos, com o campo da linguagem, com o campo do grande outro, com o campo do simbólico. Isso aqui é uma coisa que ele vai desenvolver bem mais adiante. Ele até já falou disso um pouco antes, nós observamos aqui, vai falar disso mais na frente também, no próximo item, no item E, mas ele vai, principalmente no artigo sobre o inconsciente, que é também um daqueles artigos metapsicológicos de 1915, ele vai trabalhar melhor isso e ele vai fazer articulação com a representação de palavra. Mas é importante que nós tenhamos, desde já, essa percepção de que a representação inconsciente é o que Freud chama de representação de coisa. Sach e não Ding. E a representação pré-consciente é a representação de palavra. Então, a representação inconsciente é a representação de coisa, a representação pré-consciente é a representação de palavra. Eu vou agora, já para deixar uma margem para que se discuta, ler apenas mais uma anotação que eu fiz. Portanto, diz Freud, fazendo uma citação de Goblet, mas discordando da amplitude que este dá a essa tese. O sonho é um despertar que começa, não é? Un rêve, c'est un réveil que commence. Não é? O sonho é um despertar que começa. E ele vai falar um pouco justamente dessa questão de você despertar para o sonho, não é? Quer dizer, o sonho é um despertar que começa, que é interessante porque nós estamos aqui acordados, quando dormimos, nós sonhamos. Então, o sonho, nós dormimos entrando no sonho. Mas, ao mesmo tempo, quando você sonha, algo em você desperta. Tanto que o sonho chama a atenção da consciência, deixa traços de memória, ainda que distorcidos, confusos, etc., mas é algo que você depois se recorda e pode relatar. Então, como diz Freud, com efeito, quando dormimos, algo desperta em nós, não é? O sonho é um despertar que começa. Quando eu dorme, o desejo advém, digamos assim. Quando eu dorme, o próprio estado de sono facilita aquela transferência de intensidades para que o sonho se forme como uma formação de compromisso. Porque tanto no sonho como nos sintomas existe aquilo que Freud chamou de formação de compromisso. Então, eu acho que aqui, como nós ainda temos uns 10 minutos, eu posso interromper por aqui, que aí da próxima vez, ou seja, no mês de setembro, vai ser logo na primeira, né? Na primeira quarta-feira de setembro, que também é o mês da nossa ciranda, não é? Esta atividade tão importante, tão significativa da escola lacaniana de psicanálise, que já vai à 20ª, né, Tereza? A Isso, próxima, que 20º. já vai entrar na sua 20ª edição, o que é um feito
importantíssimo. E todas elas de alta qualidade. Várias dessas cirandas já tiveram depois a apresentação de textos publicadas, não é isso? E são publicadas na escola, e são publicadas por seus atores em outros lugares, mas a ciranda, ela se caracteriza por dela decorrer uma produção de trabalho. Mas antes nós teremos ainda esse trabalho aqui de retomar agora, quer dizer, agora, lá na próxima vez, a interrupção do sono. Por que que o sonho pode interromper o sono? Freud vai, inclusive, dizer que a função do sonho é manter o sono, né? Ele até vai dizer em um outro lugar que essa é a única função, é manter o sono. No entanto, às vezes, o sono é interrompido pelo sonho. Quando algo vem com uma grande intensidade que pode fazer com que o sujeito desperte. Com angústia ou não, mas que ele é despertado pela intensidade do conteúdo do sonho. Então, a gente vai parar aqui. Eu já vi que a Teresa Meloni levantou a mão, até agora só ela. Então, eu passo Agostinho, para ela. Agostinho, você me chamou? Oi, Natalice. Você me chamou? Deixa eu ver aonde foi que eu me lembrei de Tá. você. Foi quando É um... você falava Se da o órgão era tradução. órgão mesmo em Ah, alemão, do... se Ah, era sim, órgão mesmo que Freud órgão, escreveu. isso. é. É uma passagem aí no item D em que Freud diz assim: a consciência, que até então era um órgão apenas para as percepções, agora também é um órgão para os processos de pensamento. Eu não sei se no original ele usa órgão, porque dá uma impressão de uma organicidade muito grande para que nela caiba a consciência, não é? A consciência não é propriamente um órgão, a consciência é mais uma função que existe em um determinado sistema. Então, isso, Natalice, depois você pode ver se o termo que ele usa no alemão é órgão mesmo ou é outro. Então, Ok. Teresa Meloni. Então, Agostinho, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico absolutamente apaixonada, inebriada, quando eu ouço Freud, porque eu sou do tempo que ou a gente estudava Freud ou a gente não estudava psicanálise, porque não tinha Lacan, né? Então, e você está falando do sonho, você está trabalhando o texto do sonho, mas você traz, né, toda essa formulação da metapsicologia, da primeira tópica. E eu não sei se eu estou querendo aqui dar conselho, mas é, eu acho que é muito rico para aqueles que querem estudar Lacan, estudar Freud. Dá outra energia, digamos assim, né? Mas eu, então, tenho algumas Sim, questõezinhas aqui para você. Em primeiro lugar, agradecendo essa brilhante exposição tão freudiana, né? Mas você falando do desejo, eu não vou tentar repetir ou relembrar o que você falou, mas me ocorreu que o desejo estaria, e não só o desejo, mas também o gozo, na dimensão do além do princípio do prazer. Essa é a primeira questão. Porque eu me lembro que já em Freud, ele diz que o desejo é a diferença entre a satisfação esperada, obtida e a esperada, né? Então, uhum, tem essa medida de satisfação obtida, medida de satisfação esperada, e uma medida, né? Uma condição para que o desejo surja. E a outra questão, ai meu Deus, eu escrevi. Ah, sim, é só um adendo, quando você falou, ressaltou tanto a questão da realidade para Freud, que ela não se opõe ao princípio do prazer, é porque todo o tempo que o Freud fala de realidade, ele está falando de realidade psíquica.
né? E isso eu acho fundamental para a gente entender, senão a gente fica nessa posição, realidade, consciência e inconsciente. E não é disso, ele está falando de realidade psíquica, né? Inclusive do ego também ele coloca, né, nessa dimensão, que não é a oposição consciente e inconsciente. E, por último, aí sim, vem uma loucura, aonde é que está o significante, e aí já Lacan, no sonho. A gente sonha, você diz, a gente sonha imagens insignificantes. Hum. Então, em primeiro lugar, a questão do desejo e do gozo, né? Quer dizer, o que está além do princípio do prazer é o gozo. O desejo não está além do princípio do prazer. No texto do Além do Princípio do Prazer, Freud vai começar rebatendo possibilidades. Ele diz o que é que está além do princípio do prazer. Primeiramente, em que consiste esse além? O que significa algo estar além do princípio do prazer? Freud dá dois traços para isso. Um, ser anterior, logicamente, ao princípio do prazer. Então, o além do princípio do prazer é algo que existe antes da instauração do princípio do prazer. E o Uhum. outro, poder voltar-se contra o princípio do prazer. Ora, porque se alguém, se algo está antes do princípio do prazer e pode infringir esse princípio, pode voltar-se contra o princípio do prazer, isso vai significar que o princípio do prazer não é tão irrestritamente dominante como fora até então, até 1920. O princípio do prazer já não é mais tão dominante quanto era até então. O desejo não é anterior ao princípio do prazer, porque ele pressupõe que o princípio do prazer já esteja instaurado. O que ele vai chegar pela via do que ele chama dos sonhos traumáticos é em algo que se repete, mas nunca pode ter provocado prazer. Uhum. Algo que nunca pôde ter provocado nenhum prazer, mas se repete compulsivamente. Então, é por essa via que ele vai chegar à compulsão, à repetição, através da qual ele chega à pulsão de morte. Quer dizer, Uhum. esse caráter da compulsão repetitiva de algo que nunca causou desprazer é, afinal de contas, o embrião daquilo que depois se chamará de gozo com Lacan, porque tem a ver justamente com isso. Então, o gozo ele está mais ligado ao pulsional. E há uma anterioridade lógica do gozo em relação ao prazer. Por quê? O princípio do prazer supõe, o desejo supõe que o princípio do prazer esteja instaurado. O gozo, ou seja, a compulsão à repetição, voltando-se contra o que poderia dar prazer, é anterior e está ligado à pulsão de morte. Seria mais ou menos isso que eu teria para colocar em relação Ah, à tua. não. E o significante? O significante, bom, o significante já é algo que vai aparecer. Freud já dá uma pista aqui do significante. Nos Quando sonhos. ele diz que o pré-consciente está ligado ao sistema dos signos linguísticos. Aham. Quando ele fala dos signos linguísticos, ele ainda não. A palavra significante ainda não entrou na psicanálise. Aliás, na própria linguística. Ela ainda não entrou, porque o Sim, curso de linguística do Saussure é bem vai possível. ser já lá para 1908, 9, 10, por aí. Sim. Vai ser já nessa década do século XX, e Freud está escrevendo antes. Então, a questão do significante, nem na perspectiva saussuriana estava instaurada ainda. Mas Freud já percebe, isso tem a ver com a linguagem, que ele chama aqui dos signos do sistema
de linguagem, dos Sim. signos linguísticos. Isso depois, já com Lacan, vai receber um tratamento de significante e toda uma lógica vai se instituir como lógica do significante, que não vai propriamente contra Freud, mas que estende, alarga o campo da psicanálise, como Só um faz Lacan. instantinho, Agostinho, o que ele chama de Agostinho, signos não Teresa são as Nazar. representações, é Teresa Nazar. eu queria terminar, mas enfim, pode falar. Não, não, era só isso que eu queria Não, só complementar. eu só queria acrescentar, mas não é para discutir agora, não. Eu, há pouco tempo, discuti com um grande conhecedor e leitor de Freud que o conceito de gozo já está no Freud, em algumas traduções, como fruição, e outros momentos como deleite. Eu fiz essa leitura. Sim, e também o conceito de gozo, no sentido do gozo do sintoma, já está claramente em Freud, quando ele diz que o sujeito procura a análise para se ver livre Sim, daquilo que o atormenta, mas na hora H ele não quer se ver livre porque ele extrai uma satisfação. É uma espécie de ganho secundário da secundário. neurose, não Isso. é? Isso vai ser o gozo do sintoma já retrabalhado numa outra perspectiva por Lacan. Então, em Freud, o conceito de gozo já está presente. Mas é justamente aquilo que a gente vinha colocando antes. Às vezes, aparece a coisa, mas essa coisa ainda não se transformou em conceito. Ele ainda não tem as palavras, ele ainda não tem a palavra para designar, mas ele vai trabalhando, não é? E depois, Lacan, por exemplo, vai colocar gozo, e esse gozo vai ser um conceito fundamental abrangendo todo um conjunto de coisas, incluindo Freud e, ao mesmo tempo, ultrapassando Freud. Teresa Nazar e Natalice são Eu os acho que... que a Natalícia está antes, não está, não? Natalice, Não sei. Ah, está aqui ela. ela Ok. está antes. Obrigada. Agostinho, quando você falou do órgão, você estava se referindo ao item 3 fontes do sonho, é isso? Espera aí, deixa eu olhar aqui. Está bem Em aqui. Eu vou que dizer a página. Página no 523. não, mas eu estou com o original em alemão, então Ah, página tá. é diferente. Mas no parágrafo ele cita Aristóteles, não é esse? Não, aqui eu não me lembro Não? dele ter citado Aristóteles. Bom, mas eu estou aqui com essa, que é a letra C. A Nós letra estamos na C. letra D. Ah, tá. Então, na letra C, número 3, ele cita organa, órgãos. Ele usa a palavra órgãos e organe. Aí ele fala órgãos internos. Aqui no Mas meu. a consciência... hum, não, ele fala que a gente precisa se lembrar que quase todos os nossos órgãos internos. Aí depois ele fala sobre saúde. Mas aí tem a ver com os órgãos mesmo. É, Essa parte aqui, depois você pode procurar com tá calma bom. e nos dizer Eu, da próxima vez. eu Na queria. coleção da Imago, é Aham, página 523 do entendi. volume 5. Aí Aham. você vai ver essa passagem que eu citei, e aí você pode cotejar com o alemão e nos traz qual é o termo alemão que Freud usa e que aparece aqui como órgão. Eu não tenho imago, mas eu posso olhar no texto aqui em alemão, que dá para encontrar. Tá, é logo no começo. É logo no primeiro ou segundo parágrafo do item D. Ok. Aí, Em relação, eu queria só comentar algumas palavras que você comentou em alemão. É, o parzinho, que é bastante confundido, que é Sache e Dinge, né?
Sendo que Sache, que é S-A-C-H-E, ele é sempre uma coisa, um objeto. Por exemplo, ah, qualquer objeto concreto, né? Você abre a sua bolsa e dentro da minha bolsa tem um monte de Sachen, né? Aí, e são coisas bem concretas mesmo. E Dinge é muito parecido com o que se usa, por exemplo, em português, a gente fala assim, um negócio, um troço, um Uhum. lance, alguma coisa que a gente não consegue, né, Sim. nomear. Uma coisa que não tem a materialidade de uma coisa. Pois é, porque em português a Mais ou gente menos isso, usa a né? palavra coisa, só que não é uma Sim, coisa, porque eu ainda não sei nem colocar em palavras, né? sim, É, exatamente. então, quando é tão abstrato, você vai usar a palavra dinha, né? Só que dinha está no plural, pode e no singular é das Dinge. O outro é uma coisa interessante, que é a palavra Lustprinzip, que é o princípio do prazer. A palavra Lust, na época do Freud, ela era muito utilizada também com o sentido de desejo, mas até antes dele, né? Lust. É, e depois ela passa a ser usada e interpretada como apenas vontade. E hoje em dia mesmo, né, no alemão moderno, é vontade. Lust, hoje em dia, é só vontade mesmo. E a palavra Wunsch, que ficou para só desejo. Então, tem essa diferença. E o E o prazer, qual é? como E o prazer, qual é a palavra alemã? o prazer também pode ser Lust. Pois é. Quer dizer, Lust tem tanto sentido de prazer, como pode ter esse sentido de vontade, né? Sim, mas ele também usa uma outra palavra para vontade, que é Wille, que aí vem do Ile, verbo querer, sim. ter a Que aí vontade. é vontade no sentido do querer. Exato. E a outra Uhum. palavra que você falou também, que é der Trieb. Trieb, na realidade, ela é a pulsão ou propulsão, porque Trieb é sempre quando eu tenho uma força muito grande que vai impulsionar, por exemplo, os carros, vai nos impulsionar para todas as nossas necessidades, e é por isso que no inglês eles acabam traduzindo para instinto, porque é essa força enorme que nos impulsiona, né? Tem, Uhum. tá lá nos É o dicionários. drang, né? É o Como? drang. É o drang da Não, pulsão. esse é o trip. A pressão. Não, Ah, essa força, pressão sim. essa força é o drang, não é? Sim, A pressão constante da mas, pulsão. mas o trip Em é a inglês não é pulsão mesmo. drive. Em inglês é drive, É right? drive, Drive, É exatamente. drive. Drive, Ok. drive, o exato. drive, que Em aqui nós inglês podemos é o drive. traduzir como moções. Em Aham. português, eu acho que a Mas melhor tradução é como moções pulsionais, que o é, inglês traduz por drive. E o aham, inglês também usa lust como desejo. exatamente, exatamente. Sim. Agora, o trip Não, também. lust é mais prazer. Prazer, lust. Agora, e o Übertragen, eu não sei se você se lembra daquela nossa conversa, da diferença entre transmissão e transferência, né? Em que a palavra que o Freud usa é transmissão e não transferência, porque na transmissão você tem há uma mudança daquilo que você, ao transmitir alguma coisa, enquanto na transferência Sim. você transfere exatamente igual. Por exemplo, né, no dicionário etimológico, eles dão o exemplo do dinheiro. Você transfere, né, R$ 1.000 e você vai receber R$ 1.000. Na transmissão nunca é assim, né? Por exemplo, Uhum. eu agora aqui estou usando vários filtros. Sim. E a imagem que a gente vê nunca é aquilo que é, porque é uma transmissão, né? Perfeito. Acho que eu lembrei só dessas coisas mesmo. Sim, porque Né? aí é isso que foi, quando ele diz um desejo intensificado pela transferência, isso Aham, seria pela transmissão de energia, de intensidade.
Porque é no sentido de transmissão mesmo, quer dizer, o modelo Transmissão de é energia energético, erótica. hein? O que está em jogo é transmissão de uma energia erótica. Erótica. O que tem a ver aí o que está em jogo aí, a questão aí, essa energia que ele tira isso da física, que estava muito adiantada na época. O Uhum, Freud se baseia muito nessa ideia de que a energia psíquica, que é uma energia erótica, né? Ela tem, digamos assim, como princípio a mesma base física, Sim. Isso. uhum. Perfeito. pensada na física, né? Perfeitamente. Eu queria, eu já posso falar, Nathalie? Pode. Obrigada, obrigada. Bom, eu não sei se ainda tem Então, alguém. Pode sim. Agostinho, as suas apresentações são sempre bastante minuciosas e instigantes pelas questões que você traz, que você vai nos detalhes, né? E isso realmente é muito precioso. E eu queria te perguntar, assim, porque você traz essa questão do que desperta, né? Em que momento o sujeito desperta? Qual é o elemento que propicia o despertar do sonho, né? O que faz o sujeito acordar, né? E eu te pergunto se você concorda que esse despertar ele advém também em função, né? O sujeito ele vai, digamos assim, superficializando o sono, que é exatamente o momento onde o sonho se produz. O sonho se produz pouco antes do despertar. E a tentativa do sono, justamente por isso, é a de manter o sono, que, neurologicamente falando, Lacan faz essa referência ao Freud no projeto. O Freud, que tinha vindo da neurologia, ele, ele conhecia muito bem esse estágio do sono, que é o sono REM, que é o Hum. sono mais profundo e que vai superficializando. Então, tudo isso para te perguntar se você concorda que o elemento que faz o sujeito despertar é exatamente o momento onde o sujeito é confrontado com aquilo que é a causa do seu desejo, Uhum. né? E que é Sim. sem palavras, ou seja, tem a ver com o objeto. Por isso que Sim. Lacan, não só depois, vai dizer que o que faz despertar é o gozo, Uhum. né? Sim. Pela angústia, porque aí a Pela gente angústia. entende. Aí a Sim. gente entende por que é o objeto. Exato. Porque a angústia se produz nesse momento do despertar, onde o sujeito é arrancado desse sono pesado, do sono REM, e tem que se defrontar, né? Claro, a Teresa lembrou muito bem, a realidade é inconsciente, mas é com essa realidade comezinha. Então, ele tem que entrar, né, sair do lugar do sonho e entrar no despertar, onde ele vai continuar sonhando, que a gente sabe muito bem, né? Uhum. Onde o sujeito está Sim. desperto é lá no sono e não na realidade cotidiana. Quando a gente está na Sim. realidade cotidiana, é que a gente está no sonho, enquanto a posição fantasmática do sujeito frente ao que ele vê. Você concorda que esse momento do despertar tem a ver com a presença do objeto? Sim, e não é por acaso que logo depois ele vai falar do sono de angústia. Quer dizer, logo em seguida, logo agora, quando a gente começar da próxima vez, vai ser justamente para falar dos sonhos de angústia, que é o que Freud vai colocar logo em seguida. E não é por acaso. E também, lá mais adiante no item E, ele vai colocar um tópico chamado assim, a realidade. Uhum. Como eu estou acompanhando o pensamento de Freud, eu vou, de alguma maneira,
tentando conduzir as pessoas que estão aqui participando para seguir a linha do pensamento de Freud. Porque ele vai falando aqui em realidade, realidade, mas vai chegar um momento, lá no item E, em que ele vai colocar um tópico à realidade. E aí ele vai falar da realidade psíquica. Quando ele vai chegar lá, ele vai dizer: olha, a realidade não é essa concepção nem do senso comum, nem da filosofia do que seja a realidade. A realidade de que se trata é a realidade psíquica. Como eu estou tentando fazer esse exercício, a gente vai procurando ver os conceitos à medida que eles vão se presentificando. Eu acho importante isso aqui, porque, por exemplo, nós sabemos perfeitamente que Freud meio que abandonou um esquema de explicação energética para um sistema de explicação mais do campo da linguagem. Mas em que consiste esse abandono? Ele abandonou mesmo? Abandonou de todo? Ele relativizou? Então, nós vamos acompanhando o próprio Freud nas mudanças que ele mesmo vai fazendo dos seus pontos de partida. Então, para mim, o principal da gente colocar aqui é justamente isso. Porque a gente diz: o Freud disse, ele dá uma ênfase a essa questão da energia. Mas qual é essa ênfase? Qual é o lugar que essa questão ocupa no pensamento dele? Qual é o lugar que essa questão ocupa na determinação dos processos psíquicos? Isso é fundamental saber. Porque a gente sabe que Lacan faz um retorno a Freud, e nesse retorno ele faz uma renovação da psicanálise, da própria teoria psicanalítica. Mas se a gente sabe isso, a gente precisa saber também o que estava antes. O que em Freud e Lacan retorna e relança numa outra perspectiva. Não basta saber qual é a inovação que Lacan trouxe. É preciso saber o que em Freud Lacan renova e como é que em Freud isso se apresenta, para que aí a gente possa compreender o caráter da renovação que Lacan traz. Eu acho isso metodicamente, metodologicamente, muito interessante. Porque aí a gente pode ter uma apreensão mais de conjunto da teoria e também nos seus diversos movimentos. Então, é mais ou Tá menos ótimo. isso. Não sei. Maravilha. E a gente não fica repetindo Lacan, compreendendo Lacan, porque ele diz nada disso é o que eu espero. Pois é, não é a compreensão que eu quero de vocês. Então, tem que fazer esse caminho de construção de pensamento que começa Isso, em Freud. Eu acho que exatamente. a tua apresentação, que a Teresa também destacou, você vai nas origens. É por isso que eu resolvi dar ênfase e dedicar tempo a esse estudo. Porque eu acho importante a gente acompanhar o desenvolvimento do pensamento. Sim. Né? Então é isso, gente. Muito Tchau. bom estar aqui Obrigada, com Obrigada, vocês. Agostinho. Muito obrigada, agradecido. Obrigada, parabéns. Muito Agostinho. obrigada. Obrigado, Helena. Beijo. Obrigado, Tereza, Obrigada, Merdônia, Agostinho. Obrigada. Natan e todo o pessoal que está aqui. Boa noite para vocês. Boa noite. Um beijo. Tudo de bom. Beijo. Até a Até mês que próxima. vem. Tchau. Tchau.